É claro que há pouco eu lancei este desafio de se já se imaginou a ser pastor por um dia, porque esta é uma das propostas, das várias propostas, do nosso próximo convidado, que está hoje connosco em representação da cooperativa Terra Chã, a convite também da Animar, nosso parceiro aqui da Sociedade. António Frazão, muito obrigada por estar hoje connosco. Que prazer que é receber aqui esta cooperativa. Relembro, está também com alguns projetos cotados na Bolsa de Valores Sociais. António, esta Rota dos Pastores é absolutamente extraordinária. Há pouco o Walter Ugumem falava do facto de termos de voltar à terra e as crianças terem de perceber que, de facto, as alfaces não nascem no supermercado, não é? Claro. Mas, infelizmente, é isso que notamos muito. Ou num supermercado ou numa página online do Facebook, não é? Que são as quintas virtuais. É muito mais rápido. Mas esta é uma proposta muito, muito curiosa para que todos nós, urbanos, voltemos a contactar com aquela que para si é a sua realidade, uma vez que vive na aldeia, está situada na aldeia de Chãos, esta cooperativa, no Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros, e esta cooperativa continua, portanto, a apostar e a basear a sua atividade na economia social, onde as pessoas são o centro de desenvolvimento e não o dinheiro, não é? É verdade. Portanto, a cooperativa Terra Chã desenvolve a sua atividade, sendo uma cooperativa de desenvolvimento local, tem como na sua base as pessoas e o território. Portanto, e aqui, pegando um pouco naquilo que se já falou aqui da economia, da ecoeconomia, também nós, e através da Animar, já há algum trabalho a ser feito, bastante avançado, nomeadamente o ISCTE já tem também mestrados nesta área, que é uma economia solidária. A economia solidária que assenta em 3 pilares fundamentais, que é o ambiente, as pessoas e a economia. Ou seja, para que haja realmente este desenvolvimento sustentável. Mas este projeto da Rota dos Pastores é uma iniciativa que pretende levar até à aldeia natural da Serra de Aire e Candeeiros pessoas para tomarem contacto diretamente com o pastor durante um dia que se faz a atividade e nos trilhos do pastor, e este pastor que leva um rebanho comunitário consigo e com guias de turismo de natureza que acompanham, e que aí se pode ver o trabalho que está a ser desenvolvido num projeto de conservação da gralha de bico vermelho, que é uma espécie em perigo, que num projeto em parceria com a Quercus e com a Vodafone foi possível recuperar esta atividade tradicional do pastoreio em extensivo, o pastoreio tradicional, para que assim consigamos manter os habitats e consigamos também, com esses habitats, ainda dar outra ênfase importante em termos da sociedade civil, que é as cabras como elemento para reduzir a biomassa nos aceiros, portanto, em faixas de descontinuidade na prevenção dos fogos florestais. Portanto, são duas... Podem ser as melhores amigas dos bombeiros, não é? São importantes também. Sem dúvida. Esta é curioso, nós já vamos falar especificamente desta Rota dos Pastores e como é que pode fazer a sua inscrição, uma vez que o próximo decorre já em novembro, mas esta perspectiva esta é a maior curiosidade quanto a mim, António, quando falamos, por exemplo, na proteção de uma espécie, não é? Sim. Estamos a falar da gralha de bico vermelho. De repente estamos a proteger esta gralha. Ao proteger esta gralha, estamos a criar uma dinâmica extraordinária, porque um determinado tipo de flores volta a aparecer, um determinado tipo de abelhas volta a polinizá-las, um determinado tipo de mel volta também a surgir, assim como as cabras consegue alimentar-se melhor, fazer um melhor queijo, e tudo isto a seguir dá esta Rota dos Pastores, a venda dos queijos, a gastronomia baseada também no cabrito, certamente. Portanto, como é que é possível uma pequenina gralha fazer toda esta diferença numa localidade? Portanto, este é um projeto que realmente uma pequenina gralha, que é muito importante em termos da nossa biodiversidade, dado que elas cada vez têm vindo a regredir mais pelo facto das populações a terem abandonado as atividades tradicionais na agricultura, numa agricultura de subsistência muitas vezes, e também da atividade do pastoreio na serra. Mas com isto, o que fazemos? Mantemos o habitat e, para proteger a gralha, o mais importante é dar-lhes condições para que ela se possa alimentar e condições para que nos locais de nidificação, que na nossa região é nos algares e nas grutas, que aí fazem os ninhos, é não serem perturbadas, principalmente nos períodos de nidificação, e com isto conseguimos
aumentar a biodiversidade, portanto, em termos florísticos, por sua vez, podermos também, nessas flores, as abelhas que daí vão retirar o seu néctar e fazem polinização, e daí o nosso projeto também do Centro de Interpretação da Abelha e da Biodiversidade, que é um projeto que está a desenvolver-se e que está cotado na Bolsa de Valores Sociais, neste sentido, tendo sempre como base o território e a parte do ambiente, que é aquilo que nos sustenta todos nós, não é? Sem dúvida. Isto de que o António está a falar, não necessariamente, tem muitos pontos em comum com o programa Castro Verde Sustentável e outros programas que a LPN tem vindo a... É uma noção, António, a questão de... É claro que quando promovem, por exemplo, esta Rota dos Pastores, é a perspectiva mais lúdica, porque estamos a falar de uma caminhada durante mais ou menos 6, 7 horas, portanto, um meio-dia em que as pessoas caminham durante 7, 8 quilómetros, na perspectiva sempre de acompanhar o próprio o pastor e o cão. E o cão. Mas, no fundo, é o lado mais lúdico, mas que é um bocadinho como o voluntariado. Experimentar pode deixar a sementinha, sim, não é? Pronto, esse é o nosso objetivo, que a Rota dos Pastores começou por tentar levar os pastores que ainda existiam na aldeia a voltarem à serra com os seus rebanhos, mas dado que a raça que eles, entretanto, já têm no rebanho já não são raças autóctones, portanto, elas não foram a esse local. E então, foi graças a esta parceria que conseguimos desenvolver este projeto e ter o próprio rebanho, que é o rebanho comunitário. Vamos recuperar as cabras serranas ecotipo ribatejana, portanto, que são adaptadas àquele território. Por sua vez, este projeto da Rota dos Pastores serve também para a valorização da atividade do pastor e, com isto, tentarmos estimular aos residentes de aldeias vizinhas também, em que o pastoreio pode ser uma alternativa ou uma complementaridade importante à sua economia familiar, mas também com isto fazermos com que seja e criarmos um projeto sustentável. E também aqui não só tentarmos ou criarmos condições para que as pessoas regressem às aldeias, mas aqui o nosso ponto forte é evitarmos que os jovens saiam. Saiam, exatamente. Esse é um grande desafio que nos coloca neste momento. E o facto das pessoas irem até, não é? Sim. Irem conhecer, ter curiosidade, pode promover essa fixação? Pode, porque, no nosso entender, a abertura às universidades parece-me claramente uma aposta ganha nesse domínio, não é? No nosso entender, pode, porque o facto de irem pessoas das universidades, professores, outras pessoas que vão àqueles territórios, trazem também essa informação para o espaço mais académico. Isto vai passando e, com isto, também os jovens sentem que estas atividades do turismo de natureza, a agricultura biológica, pode ser uma saída profissional onde possam aplicar o seu conhecimento que foram, digamos que, buscar à universidade e que é o que as aldeias estão a precisar. Estão a precisar que apareçam novas ideias de gente jovem e a desenvolver estes projetos de forma a fazer deste espaço um espaço não só produtivo e não pensarmos numa competitividade em termos económicos em relação à agricultura, mas também, como já foi aqui falado pelo representante da LPN, que se perceba a importância do trabalho destas pessoas nestes territórios, nesta microagricultura, na importância dos serviços que estão a prestar à comunidade. Portanto, esta a perspectiva de turismo e desenvolvimento sustentável também me parece sempre lidar com uma série de tópicos que podem parecer também paradoxais. Fátima, esteve também já muita gente a querer saber como é que se inscrevem no passeio. Acho que criamos aqui um monstro. Um bom monstro. Ok. Na Rota dos Pastores as pessoas podem se inscrever através da nossa página web, portanto, para o geral@cooperativaterrachão.pt, pode mandar um mail e um grupo pode se organizar e em qualquer altura nós acompanhamos e dinamizamos esta Rota dos Pastores. Mínimo de pessoas, de participantes. Mínimo de pessoas nós dizemos que são 2. Mas o ideal é um grupo entre os 8, a partir dos 8 pessoas até o máximo dos 25. Mais que 25 não. Exatamente. Portanto, um grupo até 25 pessoas, sim, não é? A partir de 2, mas preferencialmente um grupo de 8, 10 pessoas. Pode ser, de facto, uma perspectiva de um fim de semana diferente. Convém salientar que
A dificuldade é média, portanto temos que estar em alguma forma física, não convém, apesar de sermos acompanhados por 2 monitores de pedestrianismo, convém sabermos para o que vamos, é mesmo para caminho de cabras, não há trabalho facilitado. A parte mais lúdica é que vamos literalmente com uma sacola de pastor, levamos o almocinho tradicional com a navalha, não é? Sim, António, conte-nos tudo. Eu já sei como é que é, mas eu quero é que nos conte, que isto é divertidíssimo. Então, nesta rota, nós, por vezes, temos uma surpresa também, que é o antigo pastor que ainda sabe tocar pífaro. E algumas das vezes que ele pode, ele aparece-nos na serra e aí há uma agradável surpresa, que por norma oferece um pífaro a cada participante, onde todos vão isto tentar... pode ser um bónus, hein? Isto pode ser um bónus. Mas dentro da sacola leva um lanchinho com umas coisas extraordinárias. É uma sacola que é feita no nosso centro de selagem e que depois lá dentro recriamos aquilo que é a merenda tradicional do pastor. O queijo de cabra, as azeitonas, a chouriça caseira, a broa de milho, o pão-alvo e depois para tudo isto e para se poder fazer também os seus instrumentos musicais e melhorar o pau que o pastor levava sempre, não pode faltar a navalha, que ajuda a cortar a chouriça e o queijito. Aí sim se caminha conversando com o pastor, sempre na perspectiva da atividade cultural relacionada com o pastoreio, os pontos de água, os abrigos dos pastores, os jogos dos pastores, mas também sempre a preocupação de observarmos a fauna existente, por vezes, com alguma sorte, podemos ver também a gralha de bico vermelho, mas não havendo a gralha de bico vermelho, há muitas outras espécies que vão aproveitar estes habitats para que também, aí, ao longo do percurso, vamos conseguir observar. E depois temos toda a flora associada, que a partir de agora, que começou a chover finalmente, já começamos a abrolhar, portanto, diversas espécies, nomeadamente as orquídeas do Parque Natural, portanto, que temos uma orquídea já agora no outono e que depois, daqui até junho, temos sempre orquídeas em períodos diferentes que ao longo do percurso também vamos observando e se pode tirar bonitas fotografias destas espécies protegidas também. Nós daqui a pouco também vamos estar instalada a cooperativa Terra Chão, tem a ver com a edificação de parques eólicos, que representam obviamente uma oportunidade, mas também em alguns aspectos alguma ameaça? Sim, para nós e para o desenvolvimento sustentável da aldeia, também este parque eólico põe em causa esse desenvolvimento sustentável. Porquê? Porque se falarmos na Rota dos Pastores, mas que o nosso objetivo é que as populações locais possam recuperar também as suas casas tradicionais para o turismo da aldeia, isto vai criar alguns impactos e vai comprometer este desenvolvimento nestas áreas. Porquê? Porque o ruído que se faz sentir na aldeia é bastante elevado, nomeadamente à noite. E então é à noite que nós achamos que este parque eólico pode parar algumas dos seus aerogeradores que tenham estes impactos mais diretos, porque com isto estamos a melhorar, ou digamos que a retomar a qualidade de vida que as pessoas tinham nas aldeias e que foi-lhe tirada por facto de agora, durante a noite, tem um ruído constante. É como se fosse, como dizem lá as pessoas, é como se fosse um avião que nunca passa. E com isto é um problema, porque para além de perturbar as pessoas em termos do seu subconsciente enquanto estão a descansar, também as pessoas que vêm dizem, eu aqui não quero ficar. Claro, portanto, e aquilo que nós defendemos e que estamos, e foi um dos problemas logo na consulta pública, que se manifestámos quando o estudo de impacto ambiental foi de que realmente energias renováveis sim. Tanto que nós também temos fotovoltaicas no nosso edifício. Porque essas não fazem barulho? Claro, e essas produzem quando é necessário energia, que é de dia, porque durante a noite, como todos sabemos, a energia que é produzida pelo parque eólico não é consumida, não é? E aí pensamos que poderia ser, digamos que uma responsabilidade social muito importante das empresas que gerem estas infraestruturas para que durante a noite, nos locais mais sensíveis, quer ambientais, como não é o caso na zona da gralha de bico vermelho, por exemplo,
quer onde está mais próximo das populações, pudessem parar durante a noite para que retomasse os lugares e que pudesse ser uma oportunidade realmente para o desenvolvimento sustentável. Claro que é através do sítio da Terra Chã que pode inscrever-se para estes percursos, a Rota dos Pastores, que implica um investimento de 30 euros por pessoa. Muito obrigada por terem estado aqui nesta nossa emissão. Amanhã estaremos de volta para